Tá saindo no Facebook, né? Tá. Ok, vamos então começar. Hoje o bate-papo de hoje, esta live, que nós estamos todos os dias aí transmitindo pela internet, pelo Facebook. E este tema que nós vamos abordar é o comércio dentro da igreja, né? Comércio dentro da igreja é aceitável? E a gente vai colocar este tema e debater em cima da palavra, né? Então, temos aí mais um tema que eu sempre digo, mais um tema polêmico, mais um tema que muitos concordam, outros não concordam, né? De ter ou não ter é, o comércio dentro da igreja, produtos, vendas e assim por diante, né? Então, vamos lá, pastor Toninho, você quer iniciar? Amém. Que essa palavra, esse bate-papo, ele possa trazer esclarecimento para a vida das pessoas, né? E tirar, assim, da ignorância o que a palavra fala a respeito disso daí, né? Do comércio dentro das igrejas, dentro das passagens bíblicas, né? O que a palavra fala referente a isso e a respeito disso. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te capacitar a ouvir os comentários e a palavra lida, que haja transformação e compreensão, acima de tudo, do que vamos falar nessa noite. Amém? Eu só queria iniciar lendo o Salmo 69, 9, Davi falando que o zelo que ele tem o zelo da tua casa me consome e as injúrias dos que te afrontam caem sobre mim. Então, Davi está falando pelo o zelo que ele tem pela casa, né? E é o zelo que nós temos que ter, né? O zelo para o templo, mas nós é que somos o templo do Espírito Santo, nós Isso, temos que ter o zelo pelas pessoas, né? Às vezes as pessoas exatamente. têm mais zelo pelas quatro paredes, né? Do que com as pessoas, né? Porque nós somos igreja. Quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja. Quando dois ou três, a própria palavra fala, estiver reunidos em meu nome, ali eu vou estar como igreja, né? Isso. Só que, infelizmente, nós temos visto, assim, a cada dia que passa, um comércio crescendo dentro das igrejas, né? Uma coisa assim, fora do comum, né? Um outro texto que eu gostaria de deixar colocado, e que é a base dessa conversa, é João 2, João capítulo 2, do 13 em diante. A palavra fala assim, que era na festa da Páscoa, né? Então está assim, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus, o Yahusha, ele subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, como ousai transformar a casa do meu pai em mercado? Então, o próprio Jesus aqui, ele tomou uma posição quando ele viu estar comercializando, principalmente os sacerdotes que estavam comercializando, ele usava os cambistas, né? Porque eles vendiam ali que era cada pecado tinha um significado, um animal para ser sacrificado, e eles vendiam o animal, né? Aí, em vez de eles sacrificar, eles pegavam, traziam de volta aquele animal e vendiam várias vezes o mesmo animal. É, Então, era um comércio que os próprios sacerdotes faziam através dos cambistas que tinham dentro do templo fazendo isso. Porque as pessoas não queriam. Pode contar, o cara vinha com um boi, né, com uma vaca, um pecado grande, né, uhum. andando no meio da rua. Então, o que ele fazia? Ele comprava dentro do templo, porque aí, assim ele não passava vergonha, porque, É. né? E muitas pessoas Eu acho hoje. que, só não te cortando, eu acho que é É, muito interessante o que você está falando, que eu acho que as pessoas não têm, muitas pessoas não têm conhecimento disso que você está falando, né? Por que aquelas pessoas estavam vendendo animais, né? Ou por que elas estavam vendendo, entre aspas, produtos? Por que elas estavam vendendo animais?
E uma coisa interessante, por que as pessoas compravam aqueles animais ali no templo? Eu acho que isso é importante, esse esclarecimento que você vem trazer aqui pela internet, pelo Facebook, por essa live, porque as pessoas passam muitas vezes batido no texto e não vê o contexto, não vê a história, só vê lá que de repente tinha animal e se vendia um animal, só aí. Mas é bom isso que você está dizendo, porque esclarece muito, né? E coloca muito mais visível esta atitude de quem vende e de quem compra, e a atitude de Jesus, né? E só para finalizar agora, eu acho muito, você citou logo no início, eu vou citar novamente. Jesus não se importava com aquele templo, não se É, importava, era tudo pedra. No entanto, que ele mesmo diz, ó, você pode destruir tudo que você quiser aqui. Ele disse assim, né? Mas eu construo novamente, né? Ele estava dizendo o quê? Do templo, do templo, ele como templo, a igreja, então, aquilo nada valia para ele, mas ele estava tentando passar uma mensagem dizendo assim, ó, no espiritual que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar que vocês são templo do Espírito Santo e vocês estão corrompendo este templo. Então, é por isso que Jesus tomou essa atitude que para muitos parece uma atitude severa, né? e Jesus ali estava vendo a corrupção que estava ali dentro do templo, né? E hoje nós vemos em muitas igrejas esse mesmo comércio, essa mesma corrupção, a cada dia se agravando mais, e as pessoas vão encarando como é uma novidade, a igreja moderna é assim. Não, o zelo, por isso que eu quis ler o Salmo 69, que Davi fala, eu tenho o zelo da minha casa, da casa do meu pai, me consome, né? O zelo é o cuidado, né? E hoje, o que menos tem as pessoas são os zelos, né? Zelo com a amizade, zelo com as pessoas, o cuidado, né? Porque zelo fala de cuidar, de proteger, de guardar, de amar. O zelo ele engloba várias coisas, né? O zelo, né? Então assim, Jesus ele tinha o zelo porque era um lugar de reunião e onde você se reúne ou num templo ou numa casa ou na rua, ali precisa ter um zelo espiritual pelo lugar e o cuidado pelo lugar. Você tem que ter o zelo. E zelo principalmente com as pessoas, porque as pessoas é que são o templo do Espírito Santo. Então, assim, as pessoas elas traziam um animal e a pessoa andando na rua com uma vaca, aí todo mundo fala, nossa, o pecado disso aí é grande. Aí o outro vinha com uma pombinha. Então, eles vendiam lá dentro do templo, porque de acordo com o pecado, o sacerdote dizia qual era o animal que a pessoa tinha que trazer para o sacrifício. Então, eles vendiam várias vezes o mesmo animal, porque era uma corrupção, né? Como hoje nós vemos, hoje uma grande maioria das igrejas, esse tipo de corrupção, esse tipo de venda, né? Hoje eles estão vendendo até a salvação, né? Jesus não... Hoje, esses líderes eles têm colocado tanto medo nas pessoas, medo do diabo, medo do pecado, medo de tantas as coisas, que as pessoas elas ficam presas e elas É, pagam para ter salvação. Elas exatamente. pagam hoje para ter salvação. Elas pagam ofertas e dão dízimo e ofertas para pagar a salvação. A salvação é de graça. É, Né? Nós vamos falar sobre. Se você quer ouvir sobre contribuição, sobre dízimos e ofertas, você entra na nossa página da I6 e você vai ver, tem vídeos sobre esse assunto, cada assunto que nós temos comentado geralmente às quintas-feiras, você vai encontrar vários assuntos, né? Se nós certo. não entramos especificamente num assunto, é porque esse assunto já foi abordado anteriormente. Mas, assim, hoje as pessoas têm corrompido, faz feito com que as pessoas se corrompam. Você pode ver que o próprio, já antigamente, já era corrompido, já havia um comércio ali, porque É, as pessoas compravam o animal lá dentro porque elas não queriam o quê? Porque quando o teu pecado é exposto,
gera um arrependimento, você se arrepende daquele pecado. Então, ali as pessoas não se arrependiam, elas compravam lá dentro do templo, faziam um comércio lá, diante do sacerdote, e hoje as pessoas são a mesma coisa. Ela dá uma oferta, dá o dízimo para o sacerdote, mas como se estivesse pagando o pecado, como se estivesse comprando a salvação. Né? Infelizmente, as pessoas têm vendido essa ideia para muitos evangélicos, para muitos cristãos, os líderes têm vendido essa ideia, e as pessoas têm comprado, porque essa ideia, eu tenho dinheiro, eu compro, eu não preciso me arrepender, eu não preciso ter mudança de caráter, eu não preciso ter mudança na minha vida, porque eu estou pagando para ter. Eu estou pagando para ter uma cadeira luxuosa, eu estou pagando para ter um ar-condicionado, né? E isso, as pessoas começam a se corromper por causa dessas pequenas coisas que se tornam grandes, essas coisas, né? Então, sempre o inimigo, ele quer transformar o quê? As coisas de Deus, as coisas do eterno, ele quer transformar em comércio. Tudo, sempre o inimigo quis fazer isso. Porque sabe que quando fala em dinheiro e bens, mexe com o ser humano. O ser humano caído, ele está preso às coisas materiais, ele está preso a dinheiro, ele está preso, né? E hoje os líderes, eu vejo muitos líderes aí falando, pregando, esses coaches da vida, falando que porque tem que ser bem sucedido, você tem que estar no poder, você tem que fazer isso. Tudo bem, mas desde que isso não tire você da presença do Senhor, né? O que eu tenho visto, muitas pessoas saírem da presença de Deus porque estão buscando essas coisas materiais, esses bens materiais. Eu estou vendo muitos líderes caindo, líderes que eram, assim, certos com o Senhor, deixando, porque o poder, o sucesso, o dinheiro está roubando a presença do Eterno. É isso que... Eu vi um testemunhal, isso está na internet, tá? Não estou inventando e também não foi alguma coisa que foi abafado, foi feito reservadamente, está na internet, tem vídeos na internet. Eu vi um testemunhal, não vou citar quem, nome e organização, nada disso, mas houve uma... Mas também já dá para sentir o cheiro naquilo que eu vou falar. Eu vi um testemunho de duas pessoas, pastores ou bispos, sei lá, que andou junto com um grandalhão aí, com um pastor, um bispo grande, um cara grande aí. E na época que eles estavam crescendo, eles estavam muito juntos, né? E um deles estavam testemunhando, estava vendo um testemunho deles, né, um testemunhal contando a história, que chegou uma hora que eles ficaram na fase, no processo de adquirir um canal de TV, né? E isso estava em processo, tal, estava uma certa forma a transição de governo também na época, não sei o quê. E aí eles se reuniram, esse líder grande, mais os ligados a ele e os ligados, muito mais ligados a ele e tal. E esse era um que estava contando esse testemunhal, estava muito ligado, era abaixo dele praticamente. Depois desse líder maioral, ele que mandava. Então, e ele acabou saindo dessa organização. Então ele conta que chegou uma hora que todos entraram numa reunião, começaram a orar e pedir para Deus: Deus, nós queremos esta concessão de TV, porque nós vamos divulgar o seu nome. E foi feito um propósito ali na oração. Esse líder, né, grande, fez um propósito na oração e todos escutaram e todos concordaram. Disse assim: se nós conseguirmos essa concessão de TV, esta TV só vai ser para a ministração da palavra do Evangelho. Muito bem, aí esse líder estava contando, né? Esse testemunhal, e ele diz assim: e aconteceu. Aconteceu que houve a aquisição desta TV, a concessão dela, e começou o trabalho. E aí ele chegou para esse líder maioral e disse assim: fulano, eu tenho uma notícia boa para te dar. E aí ele disse assim: nós conseguimos a concessão da TV.
então nós vamos ministrar então a palavra nesta TV direto, não sei o quê, 24 horas por dia, não sei o quê, tal, tal. Aí o líder maior falou, não, mas não é bem assim, não é desse jeito. Aquilo que eu orei foi falado, mas então eu contei isso para dizer o seguinte: o quanto o ser humano ele é um ser humano propenso a dinheiro, propenso ao poder, ao ego, né? E ele fica debaixo de Deus quando ele precisa, né? Na fase de conquista, processo, né? De conquista. Depois que ele conquistou, ele não quer ser dependente de Deus e dependente de ninguém, né? Mas puramente tem que ser dependente de Deus, né? Mas nem como a gente fala, dependente de Deus, interdependente das pessoas. Ele quer ficar totalmente desligado com a modo de ele pensar, filosofia, pensamento, aquele papo de Deus me chamou e assim por diante. Então, eu só contando essa história, né? Porque tem vídeo na internet, eu não estou dizendo nada mais do que já foi contado, e, e tem testemunhal e tudo, pessoas que andou junto lá nessa organização, então é isso que acontece, né? Por isso que Jesus, a gente pensa assim, mas Jesus ficou tão indignado, e a Bíblia fala que ele fez um chicote lá, e ele bateu, né? Como pode Jesus fazer isso? Eu Virou a digo assim, mesa, quebrou tudo. quebrou tudo, virou, deixou cair dinheiro no chão, moedas e espantou os animais para ir embora. Ele não quis saber, não. Ele não quis saber. Ele ficou indignado porque ele não que não conseguiu compreender, né? Como homem não, né? Mas como Deus ele compreendia. Mas ele viu o exagero, a condição humana, o que o ser humano pode fazer para subtrair. Então é por isso que Jesus ficou indignado. No entanto, como você falou, ele viu lá que pegava os animais, virava, dava meia volta, vendia de novo, e assim por diante. Então, é a mesma coisa, né? Aqui na palavra fala assim: é, tirar daqui essas coisas como usar, o 16, né? Tirar dessas coisas como usar e informar, transformar a casa do meu pai no mercado. Hoje, se Jesus tivesse, sabe o que ele ia falar? Vocês estão transformando a minha casa num shopping, É, porque hoje tem rifa em muitas igrejas, né? Estou falando de até igrejas evangélicas, tá? Tem sim. rifas, tem camisetas para vender, CDs, tem livros, tem bazar, né? Tem cantina, né? Uma das coisas assim, tem aqueles brechó que as igrejas fazem, né? Eu acho uma comédia isso, né? Porque as pessoas doam, né? Aquelas roupas, em vez de eles pegarem e doarem para os necessitados, a igreja, porque esse é o papel da igreja, fazer a parte social, ela recebe de graça e ela vende para arrecadar dinheiro. Né? Aí ela fala assim: não, mas por uma justa causa, porque os jovens não trabalham e eles precisam participar do congresso tal, do congresso não sei o quê, né? E às vezes é uma fortuna que passa 2, 3 dias, cobra uma fortuna das pessoas, né? Ah, não, mas a cantina aqui, tem uma cantina dentro da igreja, é válido, porque vai arrecadar fundos para as crianças, porque, né? Agora eles não pensam assim, falar de cantina, tem uma criança pobre e vê o outro comendo, e o pai dessa criança não tem para comprar. Eles não pensam nisso, né? E quem fala que pensa está mentindo, tá? Porque já o fato de você ter uma cantina dentro da igreja já é pecado isso aí, porque é um comércio que você está fazendo. Não, mas é porque acaba o culto tarde. Vai para casa comer, vai para algum lugar, vai comer. A casa é casa de oração, não é casa de comércio. A igreja não é casa de comércio. Foi sempre uma briga que eu tive quando eu estava debaixo de liderança e as lideranças não entendiam isso. Né? Eu sempre questionei, sempre briguei, não aceitava, não aceito e não vou aceitar nunca comércio dentro da casa. E aí eu conversando há algum tempo com crentes, líderes, não digo pastores, mas líderes dentro de igrejas, né?
quase todo crente, a maioria, trabalha no comércio, né? É vendedor de alguma coisa. A grande maioria, vai, os 60%, 70% dos crentes trabalha com vendas. Eu já vi muitos líderes falar assim: eu só vou em igreja grande, porque ali é muito legal para vender, porque você pega amizade, você conversa com um, conversa com outro, participa de uma célula, participa não sei do quê, e aí eu vendo o meu produto. Quer dizer, a finalidade do cara ir na igreja não é adorar, mas é vender aquilo, é dinheiro, a vida Business. da pessoa é materiais, bem materiais. E estou falando isso de pessoas amigas minhas. E eu falei: meu, você está errado ter um pensamento desse. Não, mas você não quer participar, vai ter o café dos pastores, nós vamos trocar cartão. Meu, tô fora, tô fora. Não, mas vai ter reunião de pastores, é só pastores, e a gente vai trocar cartões para a gente negociar, tal. Se fosse um fundo para o reino, se fosse um investimento para o reino, né? Porque ali você não está vendendo coisa. Ou direta, mas o problema é que essas reuniões é feito dentro da igreja. Eu O acho grande problema. que é uma coisa acho que interessante assim, vou ser bastante prático e também pelo fato possivelmente que deve existir perguntas sobre o que eu vou dizer, ou sobre o que a gente está dizendo, né, falando, né. É, há uma a igreja, né, que somos nós, existe um processo há um tempo e daqui para frente começa a funilar o que a gente tem falado, é que a igreja ela começa a ser pressionada e excluída, né? E a Bíblia aponta esse tipo de coisa. Então, eu penso que algumas coisas que são poucas, né? Que são poucas, e talvez é o que você falou, acabou de falar agora, que há sim uma certa é, permissão de Deus e uma certa necessidade, muitas vezes, de pessoas evangélicas se encontrarem e como é que eu falo, e se relacionarem profissionalmente, né? Para quê? Aí você disse uma coisa muito, muito interessante. Para o reino, para o reino. Então, quer dizer, se eu vender para você, você vender para mim, nós estamos fazendo, claro, isso para se sustentar, isso para a nossa vida e padrão de vida poder ser um pouco mais elevado financeiramente, e eu ter condições também para fazer a contribuição, mas não a compra de alguma coisa, e nem a venda de alguma coisa, mas a contribuição que é a doação, né? Então, o que eu quero dizer assim, está sendo cercado a igreja para ser excluída de uma sociedade. Então, eu creio que ela tem esta liberdade de ser dinâmica para, entre ela, poder se movimentar no aspecto profissional, no aspecto de comércio, não envolvendo em si a igreja, eu estou dizendo, entendeu? Envolvendo a gente mesmo, né? Como ser humano, como profissionais, como empresários, comerciantes. A ponto que eu falo, pô, Deus está me abençoando nisso. E eu sou doador agora. Eu tenho que ser doador. Eu chego lá, você vai comprar? Não, não vou comprar. Porque eu não preciso comprar. Porque Deus não me permite comprar, Ele me permite doar. Ué. Doar. Eu compro alguma coisa fora dessa esfera igreja e eu dou dentro dessa esfera igreja, né? Então, uma coisa assim, vou citar, você já pegou um gancho aí, sobre cantina. Eu acho que a cantina, ela não foi feita para sustentar a igreja, não foi feita ou não é criada para elaborar, para poder fazer, como o pessoal usa o termo, um up no financeiro da igreja. Isso não tem, para mim, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Bíblia. Pode até ser que tenha lá uma cantina, entre aspas, tá? Vou colocar isso entre aspas. Pode ser até que tenha uma cantina para matar a nossa fome. Pode ser, né? Entre aspas. Agora, aquilo não pode ser um fruto para sustento da igreja é, ou para, como você falou, né?
para o pobre, para o necessitado, para a viúva. Não pode. Da onde tem que sair este valor, a grana, o dinheiro? Tem que sair do dízimos e ofertas. O dízimo, da doação, da doação. Aí eu falei, mas qual o problema de ter uma cantina dentro da igreja? Qual o problema de comprar alguma coisa? Porque também eu estou sentindo fome, eu vou comprar lá fora, compra aqui dentro. Na teoria não existe problema, na teoria. Mas eu não posso estar comprando pensando que eu estou comprando para ajudar alguém, ou a igreja para a igreja ajudar alguém, que muitas vezes, às vezes, isso é meio ilusório, né? E aí o que acontece? Eu não posso pensar dessa forma. Se eu estou pensando dessa forma, que eu vou comprar alguma coisa para ajudar a igreja, para ajudar alguém, então é melhor o seguinte, que eu doe. É melhor que eu doe. Eu vou doar. É isso que a Bíblia fala. Ó, Aquilo só, que eu estou fazendo como compra de alguma coisa, não tem nada a ver com a igreja em si. Não, não pode ter a ver. Ali simplesmente é uma cantina, alguma coisa que está ali, não tem nada a ver. Não, não pode misturar as estações. Mas mesmo assim, eu disse assim, vou ter uma cantina na igreja. Mas mesmo assim, por uma questão de comércio, eu acho que não é bom ter. Eu acho que não é bom uma ter. igreja, uma igreja que depende de alguma coisa para vender, para a igreja continuar, é melhor fechar. Não Porque, está sendo infelizmente, doadora, né? porque, infelizmente, hoje a palavra é vendida, o louvor é vendido, tudo é vendido, nada é doado. É, Eu é. vou ler Êxodo 35, 4 e 5, fala assim, lá desde Êxodo, o Senhor já ensinando como é que a igreja tinha que funcionar. Disse mais a Moisés, a todos a congregação dos filhos de Israel, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. E aí vai descrevendo um monte de oferta que pode trazer, linho, tudo, porta, janela, tudo que era para o templo. Então, assim, eu não preciso vender. As pessoas precisam se doar. E o primeiro a se doar tem que ser o sacerdote. O primeiro a aprender. Aprende com Davi. Davi deu das suas riquezas para o templo. E deu das suas riquezas particulares. O grande problema hoje, quando cria comércio dentro da igreja, é porque a igreja não quer assumir o papel dela como Isso igreja aí. e quer É isso jogar a aí. responsabilidade para as ovelhas. Além Isso. dela dar dízimo, da oferta, aí vou pegar da cantina. Se é igreja em célula. A célula tal, hoje, essa semana, a responsabilidade de fazer tudo, ter os gastos, e aí vai vender, e o dinheiro vem, o lucro bruto vem para a igreja. Está errado? Se a igreja quer fazer. Eu já sou contra qualquer coisa, mas se tivesse que fazer, a igreja tinha que assumir, e não as pessoas assumirem isso. Né? Então, assim, é muita coisa. Hoje as pessoas vendem a palavra. Quanto você quer para ministrar em tal lugar? Quanto você quer para tocar, para trazer o. Aqui, tudo bem, você vai ter gastos, nada contra a pessoa, não, mas você não colocar valor. Você É, cobrar e valores assim grandes, e esses grandes exatamente. pregadores vai pregar aí por 8 mil, 10 mil reais, que o cantores gospel aí 15, 20 mil reais. É um comércio tão grande, né? Que eu fiquei sabendo uns anos atrás, um grande evento que tem todo ano aqui em São Paulo, né? Uhum. Eu não vou falar que evento que é, mas todo mundo já vai saber o que é. Um grande evento que tem gospel aí e tal. O Espírito Santo nunca tocou no meu coração para mim ir, sabe? Uhum. Tinha alguma coisa, eu nunca fui, sabe? Eu tinha um negócio comum. E aí, eu conversando com os líderes que faziam parte de bastidores lá, aí eu fiquei sabendo. Quem não tem fama, paga para cantar e para divulgar o CD dele. Quem não tem fama. Canta uma música é X, canta duas músicas é 2x. Cantores famosos que vêm, que vai atrair o povão, que os fã-clube, né? Tudo uma idolatria terrível. Aí o que faz? O cara vem e ele canta 2, 3 músicas.
né? Só que é o seguinte, quando você vai ganhar 20 mil, então você faz uma nota de 30, porque aí eu arranco da prefeitura essa Tá, grana. E o certo. cara faz. Uhum, Você está entendendo? Então é sim, todo um comércio. É tudo um comércio. Eu ganho 20 conto, eu faço uma nota de 30, o patrocinador de lá leva 10 e assim vai ficando. Então é todo um comércio que existe por trás. E o povo está lá, né? Aí vamos adorar. Aqui não tem nada de adoração, é tudo grana que os caras querem. É tudo grana. Então, assim, virou um comércio muito grande. Hoje o comércio gospel fatura mais que um que artista comum aí, os uhum, cantores gospel top, os top é, aí, ganha muito tem, mais. tem, O cara vai cantar numa igreja 10 mil reais, 15 mil é, reais, mais hotel, mais despesa, mais isso. Parece até cantor que vai, esses cantor famoso que tem que ter não sei quantas maçãs, não sei quantas bananas, água tal, a bebida tal, o suco tal. Tudo uma exigência que eles fazem. Então, assim, virou um comércio. Por quê? uhum, Porque a igreja não assumiu o seu papel como igreja. E quando a é, igreja não assume o seu papel, o diabo está dentro da igreja, fazendo a festa, fazendo comércio. é, Né? E aqui Êxodo fala que é uma oferta que voluntária. Né? Você, a pessoa tem vontade de contribuir. exatamente. Ela não está comprando, ela porque sabe por quê? As pessoas têm que ensinar que elas são participantes do reino. Quando eu faço uma doação de dinheiro, ou de algum bem, ou de alguma coisa, eu sou participante, eu não estou comprando Participando, nada, eu estou participando, eu quero ver o reino desenvolver. Mas eu não certo. preciso vender nada. A casa do meu pai não é comércio, não é shopping center, não é mercado, como a palavra fala, não é mercado, né? E a palavra lá em Mateus 6,24 fala que ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um ou desprezar o outro, ou servir a Deus ou a mamão. Mamão, a palavra mamão vem do aramaico, ela fala dinheiro, não é nada de demônio, nem entidade, como muita gente fala que é. Não, a palavra quer dizer dinheiro, riquezas, pessoas que só pensam em dinheiro, o amor ao dinheiro, né? É, Por isso que a palavra fala que o amor ao dinheiro, todo mal é quando você tem o amor ao dinheiro, né? O domínio do dinheiro, né? Sobre a vida da pessoa. A pessoa é dominada por aquilo lá. Então, assim, eu vejo assim, quando as pessoas começam a obra de Deus, eles começam até com o intuito certo. Mas quando eles começam a ver que é fácil, e o povo é culpado disso, eu vou dizer, o povo é culpado, que o é, povo gera essas pessoas. Começa a exatamente. idolatrar essas pessoas, É, começa a idolatrar esses líderes. E aí o que acontece? Eles falam, opa, é fácil enganar esse povo. é, Aí vão fazer. Até viu esses dias aí, travesseiro. Os cara, o diabo dá uma sabedoria para esses demônios aí, desses líderes, rapaz. Que eu falo assim, meu, de onde o cara tira isso, meu? é, Travesseiro do sonho profético. Você vai comprar o travesseiro nosso e você vai é, dormir e você vai começar a ter sonhos proféticos para a sua vida. é. Aí, a meia ungida, compra a nossa meia e você vai ter um caminhar ungido. Os caras têm uns negócios assim que. Eu pensei que tinha parado na vassoura, mas aí se estendeu, né? O manto sagrado, que agora aquele manto, esqueci o nome lá que o judeu fala, o manto Ah, sagrado estão vendendo nas igrejas, né? O lenço ungido, você vai, a toalhinha, não sei do que, meu, vai tudo vendido, né? Como esse assunto que a gente está esses dias abordando, mesmo numa live, eu tenho um cliente, uma grande igreja aí que é meu cliente, né? E eu estava lá, até contei numa live anterior. Eu vi lá chegar um monte de caça, assim, um carro tudo arriado, um monte de caixinhas assim, né? Falei, nossa, o que será que está chegando aí? Aí era um anel. Aí o cara abriu assim pro pastor que estava me atendendo e era na mesma sala, não tinha como eu não ver. A nota fiscal estava na minha frente ali, né? E estava escrito autoridade. Quer dizer, o cara comprava o anel ungido da autoridade. Aí você tinha autoridade. Como é que um negócio vai te dar autoridade? Se você não tem uma comunhão com Deus, como é que você vai ter autoridade? Né? E hoje em aí, dia, e aí hoje em dia, ia ter o culto daquela hora. E o aham, pastor falou, não, leva. E aí?
no mínimo R$10 cada anel. Fala para as pessoas dar uma oferta de no mínimo R$10. O anel tinha custado centavo, 20, 30 centavos era o anel, que eu vi na nota fiscal. Eu falei assim, é um absurdo, né? Os caras vendendo autoridade, né? O que acontece é que você estava falando aí logo no início, virou uma espécie de uma lei Rouanet, né? Alguém ajuda e ainda eu vendo bilhetagem. Né? Quer dizer, eu tenho uma grana de um lado e tenho uma grana do outro lado, né? E às vezes o que acontece é que uma organização desta, o que ela quer fazer? Ela quer fazer exatamente isso a ponto do quê? De torcer o máximo, vamos dizer assim, torcer o máximo o bolso da ovelha, né? Para que possa tirar o máximo possível, né? Então, quer dizer assim, eu tiro na oferta, tiro no dízimo e tiro na venda. E além disso, eu tiro na doação, né? É porque às vezes você doa e às vezes lá está lá e você compra também, né? Então, torce o máximo possível, mas é o que você falou. Você falou sobre reino, participante. Tem que ensinar as pessoas sobre reino. Tem que ensinar as pessoas para ser participante do reino. Tem que ensinar as pessoas ficarem com a consciência refletindo sobre o assunto, a ponto de dizer assim, não, eu preciso contribuir, não, preciso ajudar, não. Essa consciência, não o medo, mas a cobrança em si mesmo, você mesmo, não o medo. Se eu não contribuir, Deus não vai abençoar. Isso é puro Mas medo. mas é isso que a liderança, há muitas lideranças, não estou falando, não estou generalizando, mas é uma grande quantidade, é Sim, muita quantidade. São claro. poucos que se salvam aí, né? Que É. tudo é vendido, né? Nós não somos contra a ajuda a pessoas. Não, nós somos a favor, muito a favor. No entanto, que estamos falando de doação. Só que não pode misturar nas estações, não pode querer se promover em cima disso, não pode isso ser um instrumento para ficar rico. Isso não pode ser um instrumento para ficar rico. A igreja ficou mais rica, então está algum problema, tem algum problema aí, porque a igreja ela não pode ficar rica, A porque instituição é sem fins lucrativos, simples sem fins lucrativo. lucrativos para a igreja, mas não para os sacerdotes, né? Exatamente. Então, quando você se olha para fora, né, ou para dentro mesmo da igreja em si, né, os membros e também para fora, você vai perceber que nunca você vai ter grana suficiente para manter. Você sempre vai estar lá gastando, nunca sobra mesmo, nunca vai sobrar, né? Por quê? Porque é uma atitude de doação. Mas essa atitude de doação é o que muitos, inclusive, ministram, né? Mas é totalmente avesso, né? Mas essa atitude de doação é o que o pessoal ministra aí, que é a lei da semeadura. Então, vamos confiar nisso, a lei da semeadura. Nós vamos contribuir e nós vamos crer em Deus que essa semente lançada vai crescer, vai brotar, e Deus vai reverter isso em mais ainda e nós vamos ainda contribuir e assim por diante, né? Muitos líderes até falam assim, né? Não, mas a gente faz isso porque o povo não se doa. Se não tiver esse negócio para cobrar, as pessoas não vão doar. Mas por que não doa? Porque o líder não é um doador. O líder é o que reflete tudo. Se o líder é um doador, é um servo, as pessoas vai gerar pessoas servas. Você pode ver que o líder é que gera as pessoas, né? Então, aquilo que ele é em Deus, ele vai gerar aquilo para as pessoas. E aquilo que é o diabo que está fazendo a coisa, vai gerar nas pessoas. Então, assim, lá em Mateus 10, 7, 8, fala assim, ó, Jesus falando, ó, e indo, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, você vai pregar, você vai curar os enfermos, você vai limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dá. Jesus ensinando. Você deve pregar,
Você deve ensinar, você deve orar, você deve o quê? Curar, libertar, ressuscitar mortos. De graça recebei, de graça dai. Você não pode vender aquilo que é de Deus. Não é teu, não é meu, não é de ninguém, é do Senhor. Então, assim, se eu, de graça eu recebo um dom que Deus me deu, o cara tem um dom profético. Então, ele começa a cobrar consulta para profetizar. De graça você recebeu, de graça você vai dar. Se a pessoa quiser ofertar, é um outros 500, mas você cobrar já é problema. Né? Eu já conheci, até já faleceu, graças a Deus. O cara cobrava para fazer consulta. Ele pegava a Bíblia, disse que vinha um anjo, falava, e falava com as pessoas, né? Quem já participou de espiritismo parecia assim uma consulta espiritual, né? E ele falava, escrevia, dava diretrizes para a pessoa, para você progredir, mas era cobrado. E aí esse cara aí viajava até de avião. As pessoas chamavam ele, pagavam passagem de avião para ele ir para um lado para o outro, para ele ter revelação sobre aquele assunto e tal. E ele cobrava, e cobrava alto. Né? Então, assim, tudo, infelizmente, né? Eu falo até com um coração pesado sobre isso aí, infelizmente, as instituições de igreja tornou-se comum o comércio na igreja. Comum. É uma coisa comum hoje. Você comercializar é comum. Ah, mas nós estamos vendendo CD para ajudar o conjunto que toca aqui. Né? Mas a responsabilidade é da igreja, é o sacerdote que tem, que ver isso. Essa parte administrativa, o bispo, ou sei lá quem for que tiver, ele é que vai cuidar dessa parte administrativa. É porque o problema é que a igreja não gosta de meter no bolso para bancar alguma coisa. Ela sempre quer tirar dos outros. Ela está com o caixa bom, ela não vai mexer. Aí, assim, até esses dias questionaram, mas uma igreja pequenininha, lá no bairro, lá, o pessoal humilde e tal, né? Poxa, a gente precisa de uma guitarra, de uma bateria, de um microfone, então a gente vai fazer uma rifa, ou vai vender alguma coisa, né? Porque os irmãos não têm doação. E quem disse que você precisa ter guitarra, você precisa ter microfone, e você precisa ter alguma coisa dessa para você falar da palavra? Então, o teu objetivo não é a palavra, o teu objetivo é mostrar para os outros que você tem uma igreja, que tem um conjunto, que tem uma banda. Você não está preocupado com a palavra de levar salvação para as pessoas. Eu vou dizer para você, você não está preocupado com isso. Se reúne na sua casa, você faz de conta, tem igreja aí com 20, 30 pessoas. Se reúne na rua, numa casa, você não precisa alugar um salão, você não tem despesa de aluguel, você não precisa de uma guitarra, se tiver um violãozinho, tem, se não tiver, faz um cântico lá. O importante é você levar a palavra. Então, assim, as pessoas criam... mas Deus me revelou para mim abrir um salão. Será que é Deus que revelou mesmo? Se Deus revelou para você abrir um salão e montar uma igreja, ele vai te capacitar e vai te abençoar para você ter aquilo lá. Você não precisa comercializar nada. Porque as pessoas... O problema é que os sacerdotes de hoje dependem dos homens, eles não dependem de Deus. Ele depende da grana que entra. Esse é o problema do sacerdote. Então, o sacerdócio hoje, como no passado, tem se corrompido. Infelizmente, as pessoas se corromperam. Por causa disso, vão fazer culto para os empresários. Né? Eu nunca vi ninguém fazer culto para mendigo, para tirar os mendigos de rua. Nunca vi. Mas para culto para empresário tem. Por quê? Porque estão visando grana. Porque se vai 100 pessoas, 10 deu certo... esses 10 vai entrar grana. E é isso que eles estão pensando. Eles não estão pensando em salvação, estão pensando na grana que vai entrar. Porque eu quero ter uma torneira de ouro, eu quero ter um carro blindado, eu quero ter o meu aviãozinho para viajar, eu quero ter... mas eu tenho um avião porque eu tenho várias igrejas, então isso eu economizo tempo. Exatamente. Jesus não tinha nem jumentinho, né? Até o jumentinho que ele teve que entrar na cidade foi emprestado. E o pessoal quer andar de carro importado e de avião, né? Eu não tenho nada contra, mas diz que não tem ninguém necessitado passando necessidade na sua igreja. Se tiver alguém, eu não posso ter isso. Exatamente. Se eu tiver,
homem necessitado da igreja, eu não posso ter isso. Porque eu tenho que vender o que eu tenho, porque eu não posso deixar o meu irmão passando necessidade. Esse é o pensamento do sacerdote. Esse é o pensamento da igreja, como igreja. Não sou do sacerdote, você é igreja. Você que está ouvindo essa palavra, você é igreja. Você não vai na igreja. O problema das pessoas é que elas foram ensinadas a ir a um lugar chamado igreja. Isso. E não foram ensinadas a ser igreja. Onde eu estou, eu sou igreja. Onde eu sou sacerdote. Onde eu sou, eu estou pregando o ID, eu estou pregando o evangelho. Eu não preciso de microfone, eu não preciso de guitarra, eu não preciso de baterista, eu não preciso de cantor gospel famoso. Porque se a palavra não for suficiente para atrair as pessoas, alguma coisa está errada. Se eu estou atraindo as pessoas com comércio, o diabo está dominando essa tua igreja, meu irmão. Eu fico pensando, o que seria da igreja ser o diabo nela? O mamon, grana, dinheiro, poder, domínio, vem do diabo. O amor ao dinheiro vem do diabo. Então eu fico pensando, já pensou se hoje muitas igrejas usando o diabo como uma fonte lucrativa? Estão usando o diabo como uma fonte lucrativa. Não é Deus que está. Muitas pessoas estão sendo abençoadas, mas não é por Deus, não. É o diabo que está abençoando. Porque quando as pessoas começam a sair fora do propósito de Deus, você acha que é Deus que está abençoando? Não é Deus que abençoou. Verdade. Porque quando você vê que é Deus que está te abençoando, você não se desvia do propósito. Verdade. Você não se desvia quando você está sendo abençoado financeiramente, você não desvia do propósito, porque é Deus que está te abençoando. Mas quando você desvia do propósito, o teu pensamento já começa a pensar só em dinheiro e não em vidas, né? Porque o cara prefere $100 mil do que 100 pessoas. Verdade. Converter 100 pessoas. Então, esse é o grande problema. Então hoje, o diabo, como fonte lucrativa, como? Propagando o quê? Shows, indo em entrevistas, né, sendo idolatrado, chamada essas novas unção, que são umas verdadeiras apostasias. Tem gente vendendo unção. Tinha uma igreja aí que, para você pastor, você tinha que pagar para receber um anel e para receber a unção de pastor. Você tinha que pagar. Se você não pagasse, você não era pastor. Uma igreja grande aqui, até pertinho de mim, aqui no Tatuapé. Então, assim, poucas pessoas sabem, mas quando você está dentro do bastidor e você conhece as pessoas que estão lá, você sabe dessas coisas. As pessoas compram unção. O cara quer ser ungido apóstolo. Ele chama um outro apóstolo, te dou tanto, você me unge apóstolo, e divulga, eu sou apóstolo agora. Unção comprada. Né? Então, tem tudo que virado um comércio. E fica enojado isso. Por isso que a minha oração é que toda a Babilônia caia. E vai cair. Essa Babilônia vai cair. Vai cair. A Babilônia tem que cair. Tudo que é Babilônia tem que cair. Né? Uma coisa interessante de você pensar, uma coisa interessante de você pensar é que tem que tomar cuidado, porque é como dizer assim, Jesus, Deus ensinou e permitiu a doação, a contribuição, né? Os dízimos, as ofertas, vamos jogar desta forma. Mas tudo isso é doação, ele permitiu. Agora, isso é oficial, oficial. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que é um caixa 2. Esse caixa 2, Jesus não permitiu, porque esse caixa 2 tem um nome, comércio. E o que ele permitiu foi a doação, né, de doação. Ah, mas também se doa, assim, está doando isso para se vender. Não. Se está doando, está doando. Se está doando, não é para se vender. Se está doando aquilo, então é para virar dinheiro, né? É mamon, né? Tá para virar dinheiro, né? Ah, não, porque com dinheiro eu faço alguma coisa, defino melhor o que eu tenho que fazer, tal. Bom, então é o seguinte, pede para o povo contribuir com dinheiro. E não tem comércio, acabou, né? E é aqui está se falando aí logo no início, que é o reino, né? Como ensinar para essas pessoas, porque senão não dá. Vira uma bilhetagem, vira alguma coisa, né? Diferente daquilo que é bíblico, diferente que Cristo ensinou, né? Que o apóstolo Paulo ensinou. Então,
Não dá para ficar nessa de dizer assim, não tem problema, estamos falando para o reino. Agora, repensa a vida, tem que repensar líder, tem que repensar a vida, porque, de repente, não é aquele dinheiro que entrou na sua igreja, e outra coisa, além de que esse dinheiro que entrou, não tem problema, porque é para Cristo tal, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Exatamente. Porque é doação, porque é venda, virou doação, doação virou venda, e aí, como é que é isso aí? Aí você diz que é para ajuda aos necessitados, mas está definido isso mesmo? É isso mesmo? Ou deu uma engordadinha no caixa? Ou deu a provisionamento de despesa? É isso que você queria, né? Então precisa repensar isso aí, precisa repensar. Não é muito bom que a igreja tenha essas coisas, tem coisas que se faz, se venda, é comércio mesmo, é comércio, é comércio. A igreja trabalha com doação, a igreja trabalha com disposição do coração, disposição da mente. A igreja trabalha com ensino a essas pessoas para que elas devam contribuir, né? Então, se não deu, não deu. Se não deu, não deu. Não adianta querer achar meios para fazer as coisas. Não adianta querer. Se não deu, não deu. Então, talvez é aonde chegou o nível de fé do líder, ou talvez chegou o nível de fé da igreja. E aí precisa se medir. Exatamente isso é bom, porque é um termômetro. O nível de fé da igreja chegou aqui. Então, é até aqui que a igreja está indo. Até aqui que ela está conseguindo ir. Então, eu consigo captar isso aí, perceber que, opa, então acho que a gente tem que ensinar mais, ensinar a doação, ensinar a se doer, ensinar o senso de responsabilidade e assim por diante, né? Para que não vire essas gororobas gospels, né? É. Que tem por aí, né? Quando existe comércio, estou falando de qualquer lugar. Se existe comércio, é porque os líderes não dependem mais de Deus. Estão dependendo do comércio, estão dependendo de pessoas, estão dependendo do que eles podem fazer na sua força e não naquilo que eles vão receber de Deus, né? Deus, eu creio no Deus que supre todas as coisas. Eu creio no Deus que ele usa pessoas para suprir, mas ele usa e não eu vou usar as pessoas para ser suprido. Esse é o grande pessoa, esse é o grande problema. E os líderes estão usando pessoas para ser suprido e não dependendo de Deus. Eu posso até depender de pessoas para me ajudar no meu ministério, mas é Deus tocando na vida das pessoas e não eu comercializando ou fazendo qualquer tipo dessas coisas. Eu digo com toda a franqueza, todo lugar que existe comércio, o líder deixou de crer, o líder deixou de jejuar, o líder deixou de orar, porque se ele orar e jejuar, Deus vai mover os corações das pessoas a dar com disposição, a suprir a casa do Senhor, a suprir as necessidades de cada irmão, né? Eu penso num Deus assim, né? Segundo Pedro capítulo 2, do 1 em diante, ele fala assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que as regatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado e o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócios com a palavra fingida, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Então você vê, pessoas que pela ganância farão o quê? Negócio das pessoas, vão fazer negócio com as pessoas, né? Hoje as pessoas, elas não são ovelhas, elas são matéria-prima, material de consumo. Sim. Infelizmente, hoje, numa grande maioria das igrejas, as pessoas são matéria-prima, matéria-prima para uso próprio, né? Não é para benefício do reino, né? Então, hoje os falsos profetas, eles usam a palavra como uma apólice de seguro para receber grana. Hoje, a grande maioria, colocando os fiéis com medo do diabo, né? Assegurando assim que sendo eles grandes doadores,
ofertam tudo e que ficarão o quê? Seguros. Então, é isso que eles prometem. Vocês fazem isso, comprem isso, falam aquilo, vocês vão ter segurança. Olha, compra o anel da autoridade, compra o paninho ungido aqui. A gente não está vendendo, mas dá uma oferta. E a pessoa fica constrangida. E ela vai dar uma oferta para receber aquilo lá. Outros, na cara dura, eles vendem mesmo. Mas alguns são ainda. Não, a gente não vende, é tudo de graça aqui. Mas dá uma oferta. E a pessoa fica constrangida, ela vai dar uma oferta. Não tem como ela. Porque ela fica constrangida na frente das outras pessoas. Pô, todo mundo está dando, então eu também vou dar, né? É aquele. Então não é uma doação voluntária, né? São falsos mestres com intenção de propagar o quê? O medo nas pessoas. Eles estão propagando o medo. E através do medo, eles conseguem lucrar, né, com o comércio da igreja. Né? Como é que eu posso falar? E eles começam a controlar a mente das pessoas através do medo. Por isso que muitas vezes as pessoas, pô, parece que fez lavagem cerebral em algumas pessoas. Né? Sabe aquele negócio? Você lembra quando tinha a luta livre, né? Luta livre, não luta de boxe, não, mas luta livre, que é aquela marmelada, né? Eu tinha um primo meu, já faleceu, e ele lutava nessa época dos Reis dos Ringue, ele era um dos líderes do Reis do Ringue lá, e era uma marmelada, né? Os caras faziam aqueles cortinhos, espalhavam o sangue, e as pessoas acreditavam, tinha pessoas que queriam entrar, porque ficava doido. Aí eu vejo assim umas pessoas dentro da igreja, eu falo, pô, os caras não estão vendo a marmelada? Será que as pessoas não estão vendo que é uma marmelada? O que estão fazendo é um show? E as pessoas acreditando naquilo? Eu fico assim abismado de ver. Quando eu estava orando e lendo essa palavra, Deus me fez eu lembrar desse meu primo que lutava luta livre, né? E depois eles saíam tudo abraçado, né? Eles iam para casa dos meus pais lá, o Aquiles, o Boy Marino, todos esses caras que eram, na época, os grandes ídolos, né? Eles iam tudo para casa do meu pai, eles iam jantar, às vezes lá na casa do meu pai, e eu era adolescente naquela época, e eu vi, pô, é uma marmelada, né? É a mesma coisa na igreja. As pessoas não conseguem ver aquilo que é uma marmelada, é um show, né? O cara conversando com o diabo, conversando com os demônios. Meu, uma palhaçada que você fala, meu, outro dia eu tava vendo, tava trocando de canal e eu vi uma palhaçada aí. Não, foi na internet. Eu tava vendo uns vídeos, o cara lá, o cara estava endemoniado com uma faca. Não, tá vendo? Se eu tiver em pecado, ele vai me esfaquear. Mas se eu não tiver em pecado, ele vai cair no chão. Meu, que palhaçada é essa, meu Deus? A encenação é umas Meu, coisas para atrair, né? uma palhaçada, né? E tinha até esse mesmo cara aí que fez tá no YouTube aí. Tinha um monte aí que eu, de vez em quando, ia orar. Até parei de orar porque tava muito cheio de demônio aqui em cima do monte lá. Esse mesmo cara, ele chegava lá com 5, 6 ônibus na igreja, ele chegava no carrão dele blindado, com 4, 5 segurança tudo armado, né? Falei, nossa, o cara de Deus, o cara é homem de Deus, não, ele tem uma proteção, em vez de ter anjo guardando ele, tem os caras tudo armado, né? Meu, e assim era uma palhaçada muito grande. Então, é tudo comércio, sabe? E um show. E os caras, hoje, eles estão vendendo um show e as pessoas vão para a igreja para ver um show. Elas não vão para ouvir a palavra em muitas igrejas hoje. As pessoas vão lá para ouvir um show. Vão ouvir um cara contar piada, um cara fazer um stand-up, né? Virou show. Então, as pessoas hoje vão na igreja, elas não vão para ouvir a palavra para confrontar e para trazer mudança na vida delas. Elas vão lá, elas estão pagando, elas dão o dízimo e oferta porque elas estão pagando o show, elas estão pagando o ar-condicionado, uma cadeira bem estofada, né? Onde Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, e esses caras querem hotel 5 estrelas para ir pregar no lugar. Exatamente. Por isso que eu falo que acho que quando você fala de a igreja ter recolher dízimos e ofertas, né? Você vai ter você não tem que ter como é que chama o lugar que coloca dízimos e ofertas? Esqueci o nome. Gasofilácio. Gasofilácio. Não tem que ter um gasofilácio, você tem que ter 3, porque um é dízimo, o outro é oferta e o outro é para mim. Como dizendo assim, para o luxo para mim, para a igreja, para mim colocar
estofado, para mim sentar numa cadeira estofada, para colocar ar-condicionado e tudo. Tem que ter essa divisão, porque senão aí você vai saber como é que a igreja está. É um outro indicador, né? Que a igreja está, qual o coração dela. Se tiver, se tiver muito cheio o gasofilácio do para mim, né? Do luxo, você já sabe que a igreja está com pensamento e mais com luxo do que com salvar pessoas ou ajudar pessoas, né? Ah, direcionado, né? Gasofilácio direcionado. Agora, eu não lembro de ter, né? Nenhuma, não sei, de ter um texto bíblico no Novo Testamento que fale, que permita ou fale de comércio, de ter comércio. Só temos, se eu não estiver enganado, acho que é isso mesmo, esse texto bíblico de Jesus dizendo assim: comércio não vale. Acho que só tem esse, né? Não diz o É, apóstolo Paulo assim, ó, a igreja que se reúne na casa do fulano de tal, que está lá em Gálatas, não sei o quê, façam oração, e no final da oração comam junto vendendo coxinha. Né? Não tem isso, né? Não fala sobre isso. Então, já que não fala, então eu não posso. Eu não posso fazer, não adianta, eu não posso fazer. Mas muito mais fala em não ter comércio, como Jesus fez, e tomou atitude, mas muito mais fala sobre dízimos, ofertas, doação em si, né, de doação de coração. Né? Então, vamos pender para isso. Né? É, a igreja ela tem que responder ao chamado de Deus, a igreja tem que responder à Bíblia, à palavra. Não adianta inventar. O que acontece, sem generalizar e nenhum julgamento mesmo, é que as pessoas começam com aquele papo de me engana que eu gosto. Né? Por quê? Porque, de repente, o me engana que eu gosto é aquela coisa assim, você não me cobra, eu não te cobro. Você não me mas cobra, é eu não te bem. cobro. É o me engana que eu gosto. Infelizmente, as pessoas elas gostam de ser enganadas. Eu falo assim, Isso. você pode ver, as igrejas mais lotadas são as mais enganadas. É, É a multidão, né? exatamente. Porque a própria multidão que ia até Jesus, eles só queriam interesses. Queria a É. multiplicação dos pães, dos peixes, né? As curas, as libertações. O pessoal Exatamente. que não quer caminhar com compromisso, mas elas querem caminhar por interesses, né? Olha aqui, vou falar uma coisa, só contando uma coisa. Uma vez, inclusive, eu fui no local para ver, né? Então eu posso falar com propriedade. E para mim pareceu muito estranho. Era uma grande igreja também, uma grande igreja que o filho era pequenininho, né? Começou a crescer, crescer, crescer. Aí começou a tocar, virar músico e tal, e quis, de repente, se propagar, se propagar. Então, o que acontece? Não foi suficiente para este rapaz, né, filho desse pastor, de uma grande igreja, ministrar o louvor e trazer a presença de Deus, ou trazer ao povo ao conhecimento da palavra e adoração e se curvar diante do trono de Deus, tal. Não foi suficiente isso. Então, essa pessoa quis se propagar. Então, o que ela fez? Para se propagar, ela convidou, no dia que ela ia se apresentar, né, ela convidou um grande. Vou falar grande porque é dessa forma que o pessoal vê, para entender. Não vou citar o nome. Um grande músico também, de uma igreja também, que inclusive essa igreja está também nos Estados Unidos hoje e tal, cresceu bastante, não sei o quê. Então convidou esse músico para ajudá-lo, mas foi como fosse uma troca, né? Uma troca no sentido mais para um lado do que para outro, para que todos pudessem vir naquele local, ver aquele grande músico, né? Que se destacava e se destaca no mercado gospel, né? Até fora do mercado gospel, inclusive, para pegar um gancho para que as pessoas pudessem ver ele, mas também ver esse novo É, músico, filho do pastor, que estava entrando no mercado gospel aí, como música, não sei o que tal. Então você vê onde
chega as coisas, né? Infelizmente, onde chega, né? Aquela coisa assim, de se propagar, né? De querer aparecer, é o meu nome, né? É, é a minha igreja, é o nome da igreja, e continua a mesma coisa, porque antigamente se tinha, uns tempos, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, se tinha aquele papo de, ou um pouco mais, talvez, aquele papo assim que o pessoal entendia a denominação, né, o nome da igreja, né? Mas isso continua, está meio disfarçado a coisa, mas continua também. Então o ego daquela pessoa que se diz cristão vai muito longe, vai no extremo. Então, precisa de chicote. Jesus precisa dar chicotada mesmo, porque senão não tem jeito, né? Para acordar um pouco, para acordar. E às vezes, eu vou dizer para você o seguinte, que às vezes quem nos ouve, né, pensa que a gente chicoteia muito, né? Mas é isso mesmo, né? É para chicotear mesmo, porque tem coisas erradas, não dá para não falar, né? Não é falando que somos o supra-sumo, superstar, somos o certinho, o certão, não. Não é isso, não é isso. É olhar para a palavra e aí falar assim, perguntar assim, o que a palavra diz sobre isso? E se aprofundar, como dizia o nosso mestre Isaac, cavoca, 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 cavoca. Agora, tem muita gente que não quer ter o trabalho de cavocar. Tem muita gente que não quer ter esse trabalho, não quer ter essa ação, porque quer ficar, não me engana que eu gosto. Você não exige de mim, eu não exijo de você. E aí a gente vai trabalhando. Faz isso, faz aquilo, contribui aqui, tal, tal, tal. Que espaço eu tenho aqui para onde você me dá um lugarzinho, tal. E às vezes isso não é falado declaradamente, isso é meio que superficial, né, nas ações e nos acontecimentos. E às vezes a gente vê pessoas sendo beneficiadas puramente, mas puramente, às vezes declarado, dá para enxergar declaradamente, puramente por uma contribuição. Crescem dentro da igreja por uma contribuição. E aí fica aquela coisa assim, não toque nessa pessoa, não rele nessa pessoa. Aliás, não rele nessa pessoa, não rele na esposa dessa pessoa, não rele nem nos filhos dessa pessoa. Deixa aí porque tá bom a coisa. Então, para onde se caminha, muitas vezes, né? O desenvolver da igreja, né, aqui na Terra. Infelizmente é isso. Então, é uma coisa assim, sempre que eu tive, mesmo antes de ser pastor, mesmo quando eu era ovelha, eu sempre trabalhei com parte contábil e tudo, mas quando eu parti para o comércio e comecei a ter lojas, às vezes as pessoas me pediam para... Eu falei, olha, dentro da igreja não. Fora da igreja, sim. Aí você me procura fora da igreja, mas dentro da igreja eu nunca gostei e nunca quis comercializar nada dentro da igreja. Porque eu sempre entendi, nada justifica vender alguma coisa dentro da igreja, nada justifica, né? Nada justifica. Ah, mas aquela irmãzinha, ela precisa vender umas bijuterias. Dentro da igreja, não. O lugar da igreja é lugar de oração. A minha casa é casa de oração, não é casa de comercialização, mas é casa de oração, né? Esse bate-papo que a gente está tendo na palavra hoje, né? A Bíblia não, muito pelo contrário, ela mostra que não deve ter comércio dentro da igreja e nada justifica, tá? Você sabe, Ah, mas só te pode cortando, falar. vou contar um testemunho até. Algumas vezes, umas fases da minha vida, eu passei necessidade, muita necessidade. Não tive onde tirar dinheiro, parece como fosse as portas se fecharam. E tive a oportunidade, muitas vezes, de tentar fazer alguma coisa, tipo o que a gente fala, a coxinha, né? O chocolate, sei lá, alguma coisa para se vender dentro da igreja para poder se manter, para poder levantar uma grana, né? Para poder, não luxo não, para se manter mesmo. Eu não quis, eu não quis. Por quê? Porque, primeiro que é bíblico, né? Você trabalhar
não usar, como é que fala? No sentido de, esqueci o nome, os facilitadores, passar por desvios onde você pode se beneficiar daquilo, né? Então, se tem que trabalhar, tem que trabalhar. Se tem que vender fora, tem que vender fora. Se tem que fazer acontecer. O que tem que acontecer dentro da igreja é a ajuda ao irmão, à irmã, ao necessitado, ao órfão, à viúva. É isso que tem que acontecer, né? E cada um faz o seu papel. Isso também não quer dizer que a pessoa que está sendo ajudada ela não tem que ir para frente e trabalhar, né? Porque tem muitos folgados também, né? Tem muitos folgados que encostam, né? Já que a igreja está me ajudando, né? Então não preciso fazer nada. Assim como tem pastores que não foram chamados para viver 100% da obra e querem viver 100% da obra. E eu sou defensor que um pastor que se dedique à obra que é chamado, seja sustentado, sim, pela igreja. Seja sustentado, sim, porque ele está se dedicando. Agora, quando ele se dedica, quando há funcionalidade nisso, né? Então, ele tem um chamado, né? Tem um chamado, exerce a função de pastor, a unção de Deus nessa pessoa e a igreja faz a sua tarefa de contribuir. Fala assim, não, vamos contribuir o pastor que ele precisa. Por quê? Porque ele precisa, porque a esposa dele precisa, porque os filhos precisam estudar, se alimentar, comprar roupa, precisa de tudo disso. Como nós, né? Como todo mundo, né? Então precisa. Agora, quando esse pastor tem a função, ele tem funcionalidade. Quando ele fica em casa, sem fazer nada, e acha que, de repente, vou usar um termo, tem que ficar, foi chamado para ficar estudando o dia inteiro, eu também quero ficar, fui chamado também para ficar estudando o dia inteiro porque eu gosto de estudar, mas eu não posso, porque eu tenho que trabalhar, para sustentar minha família. Então, tem que ter este bom senso, né? Tem que ter esse bom senso. E às vezes você pega, que é engraçado, esse tema que a gente está abordando, pega a parte de dízimos e ofertas, pega a parte de comércio, pega a parte de doação, várias coisas, né? Mas quando você tem lá um tempo, você está sendo sustentado pela igreja, e este tempo que você está sendo sustentado pela igreja, sei lá, 8 horas por dia, vamos dizer assim, como um trabalhador, e você usa 4 e mata 4, você está em pecado. Você está em pecado. Porque você está fazendo exatamente o que um funcionário dentro de uma empresa pode fazer. Trabalha 4 e mata 4, apesar de estar lá dentro. Então, tem que ser 8 horas mesmo. A igreja não está para isso, não está para pagar e não precisa de 8 horas. Não precisa, então precisa de 4 só, né? Então é justo, 4, paga 4. As outras 4, sai para fazer alguma coisa. Sai para fazer alguma coisa. Também não estou dizendo assim que o pastor não tem que se dedicar, se reservar, mas a vida continua. A vida continua e a vida cristã é normal, é o estilo de vida. A gente não fala que adoração é um estilo de vida? Adoração é um estilo de vida neste momento chamado hoje, Cronos. Nós vivemos aqui nesse relógio aqui, né? Então, não há como dizer assim, não, eu vou me retirar e vou me santificar. Depende como você vê, você vai se santificar como? Às vezes você está lá o dia inteiro dentro de casa, você ficou estudando 2, 3 horas, 4 horas, e das outras 4 você foi fazer suas coisas. Tem horário livre, tem assistência médica lá, que você foi lá, não precisa dizer para ninguém que você vai para assistência médica, você vai lavar o carro, você vai, sei lá, fazer o quê. Aí você pega esse tempinho e faz para você, né? Só que quem está te pagando por isso? Né? É tipo aqueles, entre aspas, né, funcionário, não é todos, funcionário público que vive sobre absorver o governo, absorver dinheiro público, né? Me sustenta que eu gosto, né? Então, tem isso também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Verdade. Mas amém, esse bate-papo vai longe, se a gente começa a conversar alguma coisa, vai longe, porque tem tantas coisas, né? Infelizmente, tantas coisas erradas dentro da igreja, que precisa ser corrigida, né? Porque o Senhor vem buscar uma noiva sem mancha e sem mácula, né? Essa igreja não é lá no céu, é aqui na terra,
Porque lá no céu não vai precisar ter, não vai precisar ter igreja, né? Porque nós somos a igreja. E o Senhor vem buscar. E lá em João 8,32, essa live é para você conhecer a verdade e para você analisar os versículos que foram falados, aquilo que foi falado, né? Não é para você ficar revoltado, ficar triste, né? E nem para trazer desânimo na sua vida cristã, sabe? Para você falar, porque santidade é você viver separado. Você está sujeito a errar, mas santidade é você viver separado e não estar misturado com pessoas que não andam separadas, que não andam santificando. Esse é o grande problema hoje, né? Então, assim, lá em João 8,32 fala, conheceis a verdade e a verdade te libertará. Hoje o meu povo sofre porque falta entendimento, falta conhecimento da palavra, irmãos. Hoje o que mais falta é conhecimento da palavra. As pessoas são cruas, são cruas. Você para numa rodinha, às vezes, de pastores para conversar, as pessoas são cruas, 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 cruas da palavra. Infelizmente, tem aquele conhecimento religioso, mas não o conhecimento da palavra através do Espírito Santo de Deus. Que essa live possa ter te abençoado, né? Te tocado, trazido esclarecimento, mas eu quero te falar para você, você continue tendo um coração doador, espontâneo, não por opressão, não por medo, mas ter um coração de amor que doa espontaneamente. É isso que a igreja precisa, de pessoas que doam voluntário, como nós lemos lá em Êxodo, que Deus pede o quê? Pessoas que têm o coração e doem voluntário, não por exigência, não por obrigação, não para ir para o céu, mas porque você ama o reino, você ama o rei, e você ama a obra do Senhor, e você contribui com amor, você dá com alegria. Se você dá com peso, irmão, está errado o teu coração e a maneira, Deus não está aceitando. Deus, eu vou dizer para você, Deus não aceita aquilo que você faz por obrigação, mas você tem que fazer com amor. É isso que Deus quer, porque Ele é amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quer falar alguma coisa ainda? Não. Segunda-feira, né? Segunda-feira, 8h30, a live com uma palavra para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Bom final de semana para quem a gente não vai se ver. Fique com Deus. É isso aí. Amém? Bom final de semana. Até mais. Até mais. Até mais, Aizen. Até mais.